Todos os irmãos que nos acompanham nesta quarta-feira. Começamos com um louvor que engrandece o amor de Deus sobre as nossas vidas nesta noite. É muito bom ter você conosco nesta celebração de quarta, conversando sobre missões. E nessa noite eu te convido a ler mais uma vez a palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, que nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse tema que nós temos trabalhado em missões nacionais, nós temos evangelizado porque amamos.
Nós temos feito missões porque amamos. Nós continuamos avançando, proclamando o Evangelho, proclamando o Reino de Deus, porque amamos primeiro ao Senhor Jesus, primeiro a Deus e depois o nosso próximo. E com esse coração grato ao amor de Deus que nos move e nos faz amar também, eu te convido a continuar a conversa missionária que nós tivemos com o pastor Rafael Machado e a sua esposa. E a gente começou na última semana, na semana passada, a gente fez um momento de perguntas e respostas, e nessa semana eu te convido a acompanhar algumas histórias que eu tenho certeza vão falar ao seu coração e vão encher a sua vida, a sua memória de amor, de esperança e de fé. Amém? Vou ser breve, mas ao longo desses anos, quando eu cheguei aqui, como falei já para os irmãos, eu saí de uma cidade onde eu tinha conhecimento, onde eu fui criado, eu nasci e fui criado ali, então mexia com um, mexia com o outro. E quando eu e a Bruna viemos para cá, recém-casados, começando o ministério, uma nova cultura, chegamos em uma cidade com o desafio de revitalizar uma igreja, porque você plantar e você revitalizar uma igreja são duas coisas diferentes. Porque a revitalização de uma igreja tem pessoas doentes, tem pessoas feridas, muita gente que se afastou dos caminhos do Senhor, que está distante do caminho do Senhor. Então eu perguntei para Deus, e agora, Deus? E agora? Como vamos fazer? Né? A pergunta, e agora? Como as pessoas vão saber que eu sou o pastor da cidade? Como as pessoas vão me conhecer? Então, um dia eu estava em casa lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, com essa pergunta na cabeça, e agora? O que eu vou fazer? E eu ouvi um carro de som passando na rua, na minha rua. E esse carro de som anunciava o seguinte: nota de falecimento. Faleceu fulano de tal. E o velório será em tal hora e em tal lugar. E eu senti no coração Deus falando assim comigo: Rafael, você quer ser conhecido? Então você vai no velório, Rafael. Vai no velório, porque lá as coisas vão andar. Lá você vai ser conhecido. E velório, né, Bruno? Velório aqui em Barra da Chiva, eu não sei como que é em Aperibé, mas aqui em Barra da Chiva, velório é igual festa. Por não ter muita coisa para fazer aqui, quando alguém morre, vai todo mundo no velório. E aqui em Barra da Chiva, apesar de ser Nordeste, nós estamos na Chapada Diamantina. Nós estamos a mais de 1.000 metros a nível acima do mar. Então aqui é frio, E quando tem velório, as pessoas acendem fogueira, e as pessoas assam batata, as pessoas assam carne, o povo vai para o velório. Até os políticos vão para o velório, vai vereador, vai prefeito, vai todo mundo para o velório. Aqui são nas casas dos velórios. Aqui não tem nenhum lugar apropriado onde você faz o velório, como tem aí na região norte, noroeste do Rio de Janeiro. Uhum. Aqui são nas casas ainda. Nem na igreja faz velório também não. Então, quando o carro de som passou anunciando o velório, eu senti Deus falando comigo: vai no velório. E eu fui no velório. Mas tem uma coisa, eu não fui uma vez só não. Eu fui uma, eu fui duas, eu fui 5, eu perdi as contas de quantos velórios eu fui. E eu chegava nas casas, as pessoas me olhavam, né? Me olhavam meio torto, perguntando quem é esse camarada aí que eu não conheço, né? E eu procurava saber quem é a família enlutada. Quando eu descobria, eu chegava até aquela família e eu perguntava, eu falava assim: eu sou o pastor Rafael, eu sou o pastor da Igreja Batista, no bairro tal, eu estou aqui para poder orar por você. Eu posso orar por você?
eu posso lhe abraçar, te dar um abraço? Aí a pessoa respondia, pode sim, pode sim. Aí eu botava a mão no ombro da pessoa aqui e orava, Deus, conforta esse coração, traga paz para esse coração, sustenta esse coração. E depois de ir em tanto velório, certa vez, né, eu andando na rua, eu de um lado da rua, aí do outro lado da rua, eu estou ouvindo a criança, o meninozinho, meio agitado, meio alvoroçado, meio animado, ele e a mãe dele, estava ele e a mãe dele. E ele cutucava a mãe dele assim, mamãe, 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 olha ali, olha o que, menino? Olha o que, menino? Olha ali o pastor do velório, mamãe, o pastor do velório. Então, as pessoas começaram a me conhecer como pastor do velório, porque eu ia muito velório. E por causa de ir no velório, por causa de estar mostrando amor, orar pelas pessoas, a porta começou a abrir. As portas foram se abrindo para fazer uma visita, para fazer um estudo, para tomar um café. E depois os próprios membros da igreja chegavam para mim e diziam, pastor, fulana, no qual o senhor foi no velório, diz que quando o senhor abraçou ela ou ele, o coração dele ou dela se encheu de paz. Então as portas foram se abrindo por causa de um gesto de amor. E nós começamos a visitar as pessoas, a almoçar com as pessoas, tomar café com as pessoas, porque muita gente havia se afastado da igreja, porque estava há mais de um ano sem um líder, sem um obreiro. E quando isso acontece no campo missionário, e até mesmo aí na região, muita gente se dispersa, né, Bruna? Uhum. E dentro dessas pessoas que Deus nos deu a alegria de estarmos alcançando, nesse período de quase 5 anos, foi o Adelso. O Adelso é um jovem de 31 anos. Adelso ele foi criado no candomblé, na macumba. Porém, o Adelso é um camarada, é um rapaz muito animado. É um cara conhecido na cidade. É um rapaz feliz, extrovertido, comunicativo. E quando eu via que Adelso era assim, eu comecei a pensar, esse rapaz se converte, ele vai ser um instrumento na mão de Deus. Eu comecei a orar por Adelso, a orar mesmo, meus irmãos, a clamar a Deus por Adelso. Mas eu não só orei, eu comecei a investir a minha vida na vida de Adelso. A chamar para poder almoçar, para tomar café, para tomar um pastel, para poder tomar um sorvete, para poder comer um pastel, para poder ver o Flamengo jogar, para poder se enturmar comigo, com o Bruno e com a igreja. E depois de tanto investimento, um dia Adelso me liga, era um domingo à tarde, depois do almoço. Ele ligou assim, pastor, o senhor está em casa? Eu falei, estou em casa. Eu posso estar indo aí? Pode, vem cá. Então ele veio aqui em casa. E aqui mesmo, onde estamos gravando esse bate-papo aqui, nesse mesmo quartinho aqui, Adelso me perguntou assim, pastor, como que eu faço para ser crente? Olha a pergunta, que pergunta boa. Sim. E ali eu falei para ele todo o plano de salvação para ele. E perguntei para ele, Adelso, e agora? Você quer ser crente? Ele respondeu assim, eu quero ser crente, pai. Eu quero ser crente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aí no outro dia, ele foi na casa dos pais dele, seu Manuel e Dona Elzita, que mexia com o candomblé. Aí ele falou assim, papai, mamãe, ontem eu entreguei a vida a Jesus, eu agora sou crente. Aí seu Manuel disse assim para ele, Adelso, ó, não gosto de pastor, não gosto de crente, esse negócio de crente aí, ó, não traz aqui para casa não. Aí, tá bom papai, tá bom. Adelso ficou triste, mas continuou persistindo no caminho do Senhor. Um dia, Adelso me liga, pastor, vamos fazer uma visita lá em casa? Aí eu falei, lá em casa? Que casa, rapaz? Lá na roça, na casa de papai e de mamãe. Mas seu pai não gosta de crente? Mas, ó, ele disse para mim que eu posso levar o senhor lá.
Ah, então vamos lá. Aí eu cheguei lá, tinha aquelas coisas feias lá que os irmãos podem imaginar, né? O seu Manuel me ofereceu um copo de café, tinha até uma pipoquinha no meio lá, mas eu preferi uma bolacha, um biscoitinho de água e sal, né? Então, aí eu conversei com o seu Manuel, falei um pouquinho de Jesus para o seu Manuel, aí eu olhei para o seu Manuel e disse assim, seu Manuel, alguma coisa está me dizendo, seu Manuel, que aqui na casa do Senhor ainda vai ser um ponto de pregação, ainda vai ser uma igreja. Aí ele olhou para mim, sério, amém, pastor, amém. Aí, passou um tempinho, a Deus me liga de novo, pastor, vamos fazer um culto lá em casa? Falei, culto? Que culto aonde, rapaz? Casa, que casa? Não, na roça, na casa de papai e de mamãe. Eu falei com ele, é sério, pastor, vamos lá? Aí eu convoquei toda a igreja, eu falei assim, não vou sozinho não, vou levar todo mundo comigo. Aí convoquei a igreja, aí a Delta arrumou um cantinho lá, um lugarzinho lá. Aí quando eu comecei a pregar no culto, preguei João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu olhava para o seu Manuel chorava. Chorava. Aí quando acabou o culto, eu fui até seu Manuel e perguntei, seu Manuel, por que o senhor estava chorando? Ele me respondeu assim, pastor, eu não sabia que crente era assim não. Eu não sabia o tamanho do amor de Deus por mim. E eu nem sabia que Jesus me amava assim. E esse amor me tocou hoje, me emocionou. Um senhor com mais de 50 anos de idade. Nossa. Não sabia do amor de Jesus por ele. Hoje, na casa do seu Manuel, ainda não tem uma igreja, mas tem um pequeno grupo multiplicador lá, onde toda terça-feira seu Manuel ouve o Evangelho. Hoje a Delsa está ganhando todo mundo para Cristo, a Delsa está ganhando, todo mundo se convertendo lá. Então, vale a pena a gente abrir mão da gente por causa de uma vida, por causa das pessoas, por causa da obra de Deus. E igual o seu Manuel, tem muita gente aqui. Vou contar mais duas histórias e assim eu encerro. Então, como eu disse para os irmãos já, aqui há muitos povoados aqui que não tem nenhum trabalho, nem igreja católica tem, não tem. E um dia eu estava andando aqui na zona rural, eu mais um irmão da igreja, e eu cheguei no Morrinhos. Morrinhos é uma comunidade rural que fica 15 quilômetros de Barra da Silva. Não é tão longe, mas também não é tão perto. E aí eu cheguei, aí fui na casa de algumas pessoas, visitando, até que eu fui na casa de uma moça chamada Dona Preta. Dona Preta, uma senhora com mais de 73 anos. Mora numa casa simples, numa casa de adobão. Adobão, para quem não sabe, é barro. É feita de barro. Caramba. É adobão, são tijolos, né? É, Bruna? Não, é de barro. De barro. E o tijolo é feito de barro e depois vai montando. Então, é uma casa simples. Muito simples. E aí, conversando com Dona Preta, tomando um cafezinho com Dona Preta, eu perguntei assim, Dona Preta, a senhora já ouviu falar de Jesus? Ela me respondeu assim, olha só. Ah, meu filho, eu já ouvi sim esse Jesus na televisão. Aí eu, meio confuso, como assim na televisão? É porque eu tenho uma televisãozinha velha aqui e eu escuto muito falar de Jesus na televisão. Então
dona Preta, nunca ninguém chegou aqui na casa da senhora com a Bíblia na mão e falou de Cristo para a senhora, não? Não, nunca falou, não. Caramba. Então, eu tomei um café com ela com mais de 73 anos. Conversei com ela, bati um papo com ela ali. Aí, no final, antes de ir embora, ela mora numa casa simples, em uma sala cheia de imperfeições, cheia de buraquinhos, que é de barro, né? Cheia de furinho. Ela me fez um pedido, ela me pediu algo. Ela não me pediu dinheiro, ela não me pediu remédio, ela não me pediu comida. Ela me pediu o seguinte, ela falou assim, pastor, faz uma igrejinha aqui para nós, pastor. Pode ser do tamanho dessa sala. O importante é que podemos buscar Deus. Buscar Deus. Quando ela me fez esse pedido, eu comecei a chorar. Chorar. Eu me emocionei. E eu perguntei para mim mesmo, em pensamento, onde eu estava? Onde eu estava? Onde está a igreja do Senhor Jesus nesse tempo? E eu comecei a pensar, será que está acomodada nos bancos, nas quatro paredes? Porque tem muita gente no Brasil que já ouviu falar de Jesus, mas não entendeu o que Cristo quer fazer na vida delas ainda. Essa é a diferença. Não conheceu ainda o plano de salvação, que Cristo veio morrer, né? Lucas 19, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Então as pessoas ainda não compreenderam isso. Então quando ela me disse isso, eu comecei a chorar. Porque ainda há muita gente que precisa ser alcançada pela palavra de Deus e com a palavra de Deus. E uma última história, Dona Quita, né, Bruna? Dona Quita é uma senhora também já de mais de 70 anos já. Dona Quita morava em frente à nossa casa. E os irmãos começam a pensar aí em uma mulher católica. Dona Quita. Braço direito e braço esquerdo do padre. Uma mulher católica, dedicada em evangelizar. Ela era tão católica que ela fazia bordado, ela comprava toalha de rosto, né? Ela bordava a palavra dízimo e botava um texto bíblico, um versículo bíblico, para poder incentivar os fiéis da católica a devolver o dízimo. Cara. Aí, quando eu vi isso, eu disse assim com Deus e para Deus, eu quero essa mulher para mim, Deus. Essa mulher é minha, em nome de Jesus. Né? Então, Dona Quita era muito conhecida na cidade, muito conhecida. Todo mundo conhecia Dona Quita. Quer ver uma coisa? Bruna, qual era o nosso ponto de referência aqui em casa? Sempre quando a gente ia fazer compra, como a gente não conhecia muita coisa aqui, e ninguém conhecia a gente também, a gente sempre falava, em frente à casa de Dona Quita, que é para entregar a compra. Aí eu vim entregar a compra direitinho. Porque ela era muito conhecida. E aí eu comecei a pensar, se essa mulher se converte, o impacto na cidade será muito grande. Sim, sim. Todo mundo vai ficar impactado com isso, vai mexer com todo mundo. Então eu e Bruna começamos a investir nela. Aí íamos na casa dela, vizinhos de frente. Quando viajávamos, nós trazíamos para ela lembrancinha. Quando o Bruno fazia um bolo, uma broa, levava para ela. E foi criando um amor muito grande, a ponto dela nos adotar como filho. Né, Bruna? Ela tinha 10 filhos. 10 filhos. Daí se perguntasse ela falava que tinha 11. Nem era eu, não, era com ele. Ele era filho dela. Exato. Então, e foi criando algo tão forte que ela passou a compartilhar conosco a sua feira. Quando ela comprava tomate, comprava
chuchu, alface, ela rachava no meio, vinha aqui em casa, batia no portão e dividia com a gente. Então, depois de comer tanto bolo, tanta broa, de tanta amizade, Dona Quita começou a frequentar um PGM. Olha que bênção. Começou a frequentar um PGM. E os irmãos não adivinham onde era o PGM dela. Na casa dela. Então, toda segunda-feira, ela estava na casa dela, ouvindo o Evangelho, ouvindo que Jesus salva. E Quita, Dona Quita, começou a ver o amor da gente por ela, a ver o amor de Jesus, a ver o amor de Cristo. E teve um dia que o padre, ele foi visitar ela, né? E o padre foi embora, depois eu e Bruno fomos visitar ela. Aí uma cunhada, uma nora dela disse assim para mim: pastor, o padre esteve aqui, pastor. E Quita não deu nem confiança para o padre. Mas teve um dia que Quita, Dona Quita, ela adoeceu. Ela estava em casa, ela caiu no chão, ela teve uma convulsão. E naquele mesmo instante que ela caiu e começou a se bater, ela se lembrou, ela contou, ela se lembrou das palavras que ela ouviu no PGM. E ela se lembrou do Evangelho. E ela, naquele instante, ela pediu perdão a Jesus. Ela convidou a Jesus para morar no coração dela. Ela não morreu. Ela foi socorrida. Um vizinho ouviu que ela estava passando mal. Ela estava se gritando ali, meio enrolada. O vizinho pulou o muro e socorreu ela. E depois de vários exames, descobriu que ela estava com câncer no cérebro. E ela começou a fazer o tratamento, a quimioterapia, e com o passar dos anos, ela foi desmamando aqui da vida. E teve um período que eu fui viajar, eu e Bruna, aí quando nós voltamos, já depois de algumas semanas, ela não... Aí quando nós chegamos, fomos na casa dela visitar ela não tinha mais reação nenhuma, ela não falava, não sorria, não mexia mais o corpo, ela não sorria nada, ela não tinha nenhuma reação, né, Bruna? Ela não corria, estava dando sonda. Ela só ficava parada em cima da cama o tempo todo. E o Paulo? Aí teve um netinho dela que nasceu, que ela morava na mesma casa que ela. Aí as filhas ficavam mostrando: aqui seu netinho acabou de nascer, para ver se ela expressava alguma coisa, e nada. Ela ficava do mesmo jeito que estava. Aí, quando nós chegamos, ela já estava vegetando já. A família, os filhos, os netos, imaginavam que a mente dela também já tinha parado de funcionar. Uhum. Aí nós chegamos, eu e Bruna fomos visitar ela na cama já, com sonda. Então eu cheguei ali, olhei para ela e falei assim: Dona Quita, você lembra de mim? Ela lembra de mim, Dona Quita? Se lembra? Me dê um sorriso, dá um sorriso para mim. E depois de várias semanas sem sorrir, meses sem sorrir, ela sorriu daqui até aqui para mim. Caramba. E naquele mesmo instante, os filhos correram no outro quarto, buscaram o netinho. Aqui, mamãe, a Paola aqui, ó, a Paola aqui, mamãe, ó, ri para ele também. Né, Bruno? Ela não riu mais. E ali naquele mesmo instante, eu senti Deus falando no meu coração o seguinte: Rafael, esse sorriso aí foi ela dizendo o seguinte: pastor, fica tranquilo, eu estou indo para o céu. Amém. Fica tranquilo, eu estou indo para o céu. Naquele mesmo instante, depois nós fomos embora. Aí quando eu saí do portão da casa dela, eu olhei para a Bruna e disse assim: Bruna,
de amanhã não passa. De amanhã não passa. De hoje para amanhã não passa. Não foi? Foi. No outro dia, 10 da manhã, o telefone tocou. Era o filho dela. Aí quando eu peguei o telefone, antes de atender, aqui, Bruno, ó. Olha que tá ligando aqui. Quando eu atendi, pastor, minha mãe faleceu. Então, a dona Quita entregou a vida a Jesus. Sim. E aquele sorriso que ela me deu naquele dia, eu acho que foi o sorriso que ela guardou todos aqueles dias doentes, para poder falar comigo. Pastor, fica tranquilo, eu estou indo para o céu. E aquele sorriso ali é uma das maiores alegrias que eu, como pastor, como missionário, eu tenho nessa vida. Um sorriso da salvação. Não foi uma palavra dita, eu me converti, eu quero Cristo. Não foi a mão levantando, mas foi um sorriso. Pastor, fica tranquilo, eu estou indo para o céu. Então, Deus tem nos abençoado. Tem muita luta? Tem lutas, dificuldades, batalhas. Existem pessoas com coração duros, pessoas difíceis, mas também Deus tem nos abençoado. Com experiências, com a prática, com a maturidade, Deus tem nos dado a alegria de ver pessoas ouvindo o Evangelho e se aproximando de Cristo. Ituaçu, como Bruna falou, é uma cidade muito católica, muito católica. Eu passei algumas imagens, né, no slide com o Bernardo, e ali tem lá uma gruta. Uma gruta que é dentro de uma pedra, dentro de uma gruta, de uma caverna. E ali é uma igreja. E no chão, é o que mesmo no chão? No chão tem várias pegadas bem pequenas, como se fosse de uma criança, mas eles alegam que são pegadas de anjo. Foram lá e pisaram ali naquele piso. Aí as pessoas vão lá e ficam se prostrando diante daquilo, diante das imagens. Ituaçu tem 20 mil habitantes. Em setembro é a romaria da cidade, a romaria. E em setembro dá mais de 100 mil pessoas na cidade. 100 mil pessoas na festa da gruta que eles falam. E quando nós chegamos em Ituaçu, a igreja, já com 12 anos de existência, só tinha 6 pessoas, 6 membros. 6 membros. E não havia pastor na igreja. Não havia ninguém que pregasse. Então os irmãos, o Daniel, que é um jovem lá, ele ia no YouTube, baixava a pregação de um pastor e botava no data show, os irmãos ouvirem a pregação, mesmo que fosse por um data show. Então nós chegamos lá também, começamos a visitar os irmãos ali, trabalhar com os irmãos, né? Já batizamos pessoas ali também. Hoje é a igreja de Ituaçu, nós chegamos em Ituaçu, foi no dia 3 de abril de 2019. Não, 2018. Tem 2 anos ali já. Então hoje nós somos mais de 33 membros ali. De 6, vamos para 33 membros. E em Barra Chiva nós somos mais de 50 pessoas. Já é uma igreja organizada. E Ituaçu nós estamos sonhando também, logo nós organizarmos também como igreja. E então Deus tem nos abençoado. E temos também no Bonito. Bonito é um povoado de Ituaçu, que nós temos um casal de radical sertanejo. Radical sertanejo são jovens que dedicam 1 ano da sua vida para plantar igreja na zona rural. É o Roberto e a Maiane. O Roberto tem 23 anos, a Maiane tem 19 anos. Eles são casados. História linda dos dois, maravilhosa, né, Bruna? História dos dois, de superação, de vida com Cristo. E estão lá trabalhando, plantando igreja no Bonito. Hoje, eles estão lá já há quase 2 anos. Hoje, eles estão no PFM. O que é o PFM? É Programa de Formação Missionária. Daqui a 4 anos, se Deus abençoar, eles vão ser missionários de carreira, como eu sou, como o Bruno também é, como nós somos. E temos um sonho,
que é plantarmos uma igreja em Sussuarana. Sussuarana fica a um pouco mais de 50 quilômetros de Barra da Estiva. Sussuarana tem um pouco mais de 8.000 habitantes. E não tem nenhum trabalho batista ali. Nenhum trabalho batista. Sussuarana só tem, se não me engano, uma ou duas igrejas evangélicas. Uma ou duas apenas. Nós queremos, em julho do próximo ano, de 2021, enviarmos para ali 2 radicais sertanejos. 2 radicais, 2 jovens sertanejos que vão começar a trabalhar ali e plantar uma igreja ali. Quem sabe, Bernardo, esses 2 jovens estão aí em Aperibé. Estão na PIB de Aperibé. 2 moças, ou uma moça, ou 2 rapazes, porque tem que ser 2 homens, ou 2 mulheres, ou um casal, né, Bruna? Quem sabe, então, não está aí. No próximo ano, abre turma para o Radical Sertanejo, se não me engano, em fevereiro ou março, abre turma. Aí fica 3 meses em Petrolina e Juazeiro, que é Bahia e Pernambuco, estudando. 3 meses estudando. Depois são enviados para o campo missionário, onde houver a necessidade. E ali eles trabalham plantando igreja. Depois de um ano, eles têm a opção de voltar para casa. E se tiver o chamado, quiser continuar, aí entra no PFM. Então, quem sabe? Então, nós temos um sonho de plantar uma igreja batista em Sussuarana, uma localidade com mais de 8.000 habitantes. E quem sabe Deus não vai levantar pessoas aí em Aperibé, não vai nos abençoar através da PIB em Aperibé para começarmos um trabalho. Quem sabe no próximo ano, quando acabar a pandemia, a PIB em Aperibé não vai vir aqui na Bahia. Olha só que bênção. Amém. Não vai vir aqui começar junto conosco esse novo projeto do zero. Montar aí uma caravana, alugar um ônibus, botar o povo no ônibus, andar mais de 1.000 quilômetros, chegar aqui e passar dias aqui falando de Cristo, anunciando o Evangelho. Porque vale a pena. Vale muito a pena servir o Senhor, largar tudo, dedicar a vida no campo missionário ou em qualquer outro lugar. Como diz o hino do cantor cristão, 308. Onde Deus mandar, eu irei. Onde Deus me mandar, eu irei. É isso. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela vida do pastor Rafael, da missionária Bruna. Eles que saíram ali de São Fidélis, aqui pertinho de Aperibé, e foram para a Bahia, foram se doar, foram por amor, cuidar de almas, cuidar de vidas, lá na Bahia. Que Deus abençoe o ministério dos irmãos e que Deus abençoe cada um dos missionários que nos acompanham agora, que estão no campo. De qualquer forma, seja um missionário que foi para muito longe, que foi para a Bahia, que foi para o Nordeste, para o Sul, para a Amazônia, ou um missionário que foi para o outro lado da rua. Aonde Deus mandar, nós iremos, porque o mundo é o nosso campo e nós fazemos isso por amor. Amém? Que você tenha uma noite abençoada, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.